O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós conversamos um pouco sobre tudo, coisas muito sérias, coisas não tão sérias, coisas para beber um chopp no fim da tarde e coisas para refletir um pouco sobre consequências boas e consequências ruins. Nosso convidado hoje é Edson Franco, presidente da FENAPREV. FENAPREV é a Federação Nacional das Empresas de Seguro de Vida e Planos de Previdência Aberta, e o tema é um tiro no pé que o governo federal brasileiro deu na metade do ano passado, quando resolveu taxar os planos de previdência privada, os planos de previdência complementar abertos, com uma alíquota de 5% no IOF. Mas essa nova alíquota não é sobre resgate, é sobre aplicação. Então é muito mais complicado. Edson, seja muito bem-vindo e explica um pouco para a gente o que quer dizer a alíquota incidir sobre a aplicação e não sobre o resgate, como foi feito com o IOF. Em primeiro lugar, obrigado, Antônio, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com você, é sempre um prazer. Uma alíquota, a aplicação de um imposto sobre contribuição, ela traz um grau de ineditismo, não só comparado com outros países, mas no próprio Brasil. A gente fez uma pesquisa com todos os países da OCDE e não encontramos nenhum paralelo com esse tipo de tributação sobre nenhum instrumento de investimento, muito menos sobre instrumentos de investimento de longo prazo voltados para a aposentadoria, e nem no Brasil, quando você compara com qualquer outro instrumento de poupança doméstica, né? Quer dizer, CDB, fundos, títulos indexados, produtos de tesouraria, produtos incentivados que não pagam imposto de renda, também não tem esse tipo de imposto no momento da aplicação, porque é um desincentivo à poupança doméstica, e a poupança doméstica é um dos grandes problemas do nosso país, principalmente a poupança de longo prazo. Então, é uma medida que vai na contramão daquilo que o país precisa. Para você ter uma ideia, nem na época em que incidia a CPMF sobre transações financeiras, incidia a CPMF sobre investimentos. Eu não sei se você se lembra, você Sim. Com certeza se lembra, temos idade para nos lembrar, de que existia, se criou uma figura que se chamava conta investimento. Todos os recursos que iam para aplicações financeiras transitavam por uma conta de investimento sobre a qual não incidia a CPMF, exatamente para não desincentivar a poupança doméstica. Então, essa medida, que no ano passado incidia para contribuições de VGBL acima de 300 mil e esse ano passou a incidir para contribuições de VGBL acima de 600 mil, e que teve como principal argumento do governo, primeiro, uma função arrecadatória, segundo, um desincentivo a planejamento sucessório, pelo fato de que a Previdência dispõe de um dispositivo legal legítimo de não incidência de ITCMD, e que foi recentemente, havia uma discussão a nível estadual sobre a legitimidade dessa não incidência, né? E o Supremo Tribunal Federal pacificou essa questão, tanto para o VGBL como para o PGBL. Na verdade, essa discussão existia mais em função do PGBL do que do VGBL, mas o Supremo ele pacificou essa questão e determinou a constitucionalidade da não incidência desse imposto sobre os dois produtos. Então é um recurso que, de fato, voltado para o investidor com uma visão de longo prazo, não existe prazo mais longo do que a morte, né? É um dispositivo que o produto realmente dispõe. E com esse argumento, resolveu-se colocar a tributação na entrada, o que para mim é uma evidente aberração. Por quê? Porque quando a gente avalia por dentro, 18% do total de resgates de previdência se refere
a resgates por morte. Portanto, que poderiam estar fazendo uso do benefício de planejamento sucessório. Naturalmente, nem todo resgate por morte tem como objetivo principal o planejamento sucessório, porque o governo aí pretendeu pegar uma classe de renda mais alta, né? Quer dizer, contribuições acima de 600 mil pressupõem saldos elevados. Então, se a gente fizer um recorte de saldos elevados e considerar que super ricos são pessoas que têm, eu vou fazer aqui arbitrar um número de saldos acima de 10 milhões, esse total de resgates acima de 10 milhões, ele não chega a 2% do total dos resgates, das aplicações não, dos resgates. Tá, claro. Dos resgates. Então veja bem a desproporcionalidade da medida. Você impõe um imposto de 5% sobre o nominal das contribuições dos depósitos acima de 600 mil para combater 2% do volume de resgates acima de 10 milhões. Quer dizer, você desincentiva a poupança doméstica de longo prazo, com característica previdenciária, num país que está vivendo um processo de envelhecimento acelerado, que tem uma previdência pública insustentável no modelo de repartição que existe hoje e não atinge o seu objetivo. Por quê? Porque, claro, o objetivo arrecadatório não foi atingido, porque isso afugentou os poupadores elegíveis ao imposto e afugentou os poupadores não elegíveis ao imposto. Depois de um ano da medida, nós vemos que nós tivemos uma queda não só naqueles depósitos acima dos 600 mil, mas nós tivemos também uma queda nos depósitos, inclusive das pessoas que não estavam elegíveis ao imposto, porque você cria um processo de insegurança regulatória em relação ao produto. E isso afugenta o investidor. E o camarada que tem menos espera em algum momento passar 600 mil. E a hora que ele passar 600 mil, vão lhe tungar 5% na entrada. E 5% com imposto equivocado. Porque quem deveria cobrar esse imposto é o imposto de renda. Eles colocam o imposto sobre operações financeiras e dão um tiro no pé, Edson. Porque de verdade, se você pegar os números, em 2024... a arrecadação líquida dos planos foi 60 bi. Em 2025 foi 4 bi e a medida dos 600 mil ainda não estava nem valendo. Quer dizer, o que o governo fez? O governo deixou de ter 60 bilhões de reais comprando títulos públicos, que é onde a Previdência tem que aplicar. Quer dizer, deu tudo errado nessa história. O ponto que você traz é muito importante. Nós tivemos uma queda de arrecadação desde o início da vigência da medida no ano passado da ordem de 20%. Isso fez com que a Previdência no ano passado, em todos os meses que a medida vigiu, a partir de junho, né? Maio foi quando começou, mas aí teve algumas idas e vindas e tal, vamos colocar a partir de junho. Nós tivemos captação líquida negativa todos os meses, coisa que não acontecia. Nós só tivemos captação líquida negativa durante 2 meses durante a pandemia. Em toda a história dos 25 anos da Previdência Privada que nós temos nesse país, desde a introdução do PGBL e do VGBL. Uhum. O ano passado a gente teve captação negativa durante todos os meses do segundo semestre. Por isso que a captação líquida, como você disse, saiu de mais de 60 bi para 4 bi, porque nós tivemos durante o segundo semestre captação líquida negativa recorrente durante todos os meses. Isso representa uma queda de 50 bi de arrecadação bruta no ano passado. Este ano, nos 5 primeiros meses, a queda de arrecadação já está da ordem de 25 bi. A gente estima que ela seja, até o final do ano, da ordem de 80 bi. Nós estamos, portanto, prevendo uma queda de arrecadação de 130 bi. Historicamente, nós temos hoje 1,9 trilhões de reservas previdenciárias. 64% desse 1,9 tri está investido em títulos da dívida pública. Se nós fizermos, então, uma analogia, dos 130 bi que deixarão de entrar, cerca de
78 bi deixarão de financiar a dívida pública. Então é realmente uma circunstância em que não há vencedores. Se a gente fizer um balanço hoje do ponto de vista arrecadatório, do ponto de vista de financiamento da dívida pública, do ponto de vista de indução de comportamento prudente dos brasileiros em relação à formação de poupança previdenciária individual, nós estamos, na verdade, vivendo um momento de retrocesso. E ainda tem um dado que agrava mais esse quadro. Como não vão ter 80 bi para investir, o governo vai ter que aumentar o juro dos títulos que ele vai colocar no mercado para conseguir colocação, porque senão não vão comprar. Veja, eu não quero ser leviano de dizer que todo o problema de colocação de NTNBs e todo o problema de alongamento da dívida que o Brasil está vivendo hoje tem a ver com a medida da Previdência. Obviamente que não. Que não, claro. Este é um elemento, é uma alavanca que contribuiu para esse contexto. Agora, nós estamos vivendo um momento de taxas de juros muito altas, um momento geopolítico, uma conjuntura geopolítica muito complexa e que leva a esse contexto de dificuldade de colocação de papéis indexados. Quer dizer, isso é um fato. Agora, naturalmente, a Previdência está num momento de formação de reservas. No momento de formação de reservas, e com a característica de liquidez que nós temos, por quê? Porque nós temos o Instituto da Portabilidade. O cliente tem a liberdade de trocar de casa na medida que ele tem qualquer insatisfação com o retorno ou com o atendimento. A Previdência é conhecida pela sua flexibilidade, tanto do ponto de vista de aportes como do ponto de vista de liquidez também. Nós incentivamos o longo prazo, nós penalizamos o curto prazo. A Previdência é o melhor instrumento para acolher recursos de longo prazo no Brasil, mas nós temos uma característica de liquidez. Então, durante o momento de acumulação, nós temos uma capacidade de alongamento relativamente limitada dos ativos. Mas a gente tem que entender que nós temos uma previdência jovem. 80% desse 1,9 tri se formou ao longo dos últimos 15 anos. O VGBL foi criado em 2003. Nós temos, se a gente olhar só a previdência privada aberta, nós representamos menos de 15% do PIB. Isso é muito pouco quando a gente compara com outros países. Só para dar um dado para o nosso participante, para o nosso ouvinte, os Estados Unidos têm uma poupança interna, que é mais do que só a Previdência, de 1,3% do PIB. Isto quer dizer mais de 30 trilhões de dólares. E nós temos 1,9 trilhão de reais, que já é uma barbaridade. Se você comparar com os outros instrumentos de poupança brasileiros, 1,9 tri é número que não acaba mais. São quase 400 bilhões de dólares num produto que tem 15 anos ou 20 anos. E ainda assim é muito pouco quando comparado com outros países. Quando você olha, por exemplo, o Chile, né? A poupança, o sistema previdenciário do Chile, que tem a sua peculiaridade pela questão da obrigatoriedade de conversão em renda, a previdência do Chile representa 80% do PIB deles. Nos Estados Unidos, a poupança previdenciária representa 75% do PIB americano. Se a gente vai para a Holanda, a poupança previdenciária da Holanda representa 160% do PIB da Holanda. Então, quando a gente fala que a nossa poupança previdenciária, se juntar a previdência aberta e fechada, chega a cerca de 25% do PIB, nós estamos falando de um potencial muito grande. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos ainda num ponto de formação de reserva, nós estamos num ponto de acumulação. A partir do momento que nós entrarmos num momento de estabilidade e a gente começar a entrar no momento de desacumulação, de pagamento de renda, automaticamente o perfil
das nossas reservas vai começar a se alongar. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer estratégias de investimento exatamente para fazer frente a pagamentos de aposentadoria de 10, 20, 30 anos. E é isso que nós estamos semeando neste momento. Quando nós colocamos um imposto que interrompe essa trajetória de formação da poupança previdenciária, do processo de acumulação, a gente, na verdade, está prejudicando um cenário futuro de alongamento do perfil da dívida pública. Então, é realmente uma miopia fazer isso neste momento com uma visão tão limitada de um público tão pequeno que eventualmente possa estar fazendo uso de uma característica que o produto dispõe. E com isso você prejudicar, na verdade, uma população, né, um produto que hoje já tem 45% dos seus clientes voltados para a classe C. Para a classe C. Classe C. Já nós temos a pesquisa FENAPREV, em setembro nós vamos ter de novo o fórum, a gente está repetindo a pesquisa, já é o quarto ano, a cada 2 anos a gente faz esse evento, e essa já é a quarta pesquisa que a gente publica neste evento. Então, e recorrentemente esse dado se confirma. Provavelmente nós vamos ter mais uma vez essa informação confirmada nesse ano. Você fica já convidado desde já para o evento que vai ser dia 17 de setembro desse ano aqui em São Paulo. 50% dos clientes da Previdência são classe A e B. 45% classe C. Pois é, quer dizer, praticamente metade não está atingida por essa medida do governo. Mas vai assustar. Claro, assusta e afasta. A mediana de contribuição da Previdência é R$ 8.000 por ano. Pois é, e esses malucos... E o valor de 600 mil de contribuição no ano, nós fizemos um estudo por 10 anos. Pegamos as 6 maiores casas de previdência, que representam 90% do volume de recursos sob gestão, e nós fizemos a seguinte análise. Os clientes que contribuíram R$ 600 mil nos últimos 10 anos, com que recorrência eles o fizeram? 78% dos clientes que fizeram contribuições acima de 600 mil nos últimos 10 anos, o fizeram uma única vez. Nós estamos chegando no final deste No Ritmo da Vida, mas o Edson vai continuar com a gente na próxima semana, no próximo programa, porque nós estamos entrando num tema extremamente importante, que é o que dói no bolso do cidadão, uma medida desse tipo, porque o governo, em bom português, obrigou o investidor a ir para planos de curto prazo, que é tudo que um país não precisa, porque o plano de curto prazo não permite que o governo faça investimentos em infraestrutura. Edson, muito obrigado até agora, e você que está nos acompanhando, muito obrigado, e desde já o convite para na semana que vem continuarmos discutindo previdência complementar e vamos falar um pouco de seguro de vida também, porque parece, não tem nenhuma certeza, de que um produto novo e bastante interessante, Universal Life, pode chegar no mercado brasileiro. Até a semana que vem.